Lado que essa disciplina eu dei uma olhada no meu material lá, que eu estava falando do curso, e eu achei muito grande o projeto lá que ele trabalha. Então, o que vai acontecer? Eu vou bolar um projetinho para mim aqui, menor, um pouquinho maior do que aquele de elétrica, tá? Em cima desse projeto que a gente vai fazer a parte prática, tá? Então, eu estava olhando aqui a ementa novamente e fiz uma nova restribuição, tá? Então, esses 2, 3 dias, nós vamos trabalhar esse primeiro. Eu vou fazer uma revisão hoje de tudo aquilo que a gente já falou. E aí, talvez um dia ou dois, a gente consegue matar essa primeira parte aqui, que é a parte de licitação, né? Então, é bom vocês saberem o que é uma licitação, né? Vai que um dia vocês trabalhem em algum ambiente onde vocês tenham participado do processo licitatório, né? Aí é bom saber mais ou menos o que é, tá? Então, essa parte é muito mais teórica, e aí a gente dá para matar em 1, 2 dias, eu acho, tá? Aí a administração e empreitada global e empreitada parcial está meio dentro disso, mas eu separei aqui um pouco como se fosse outro tópico, tá? E aí a parte mais pesada que eu queria trabalhar é essa partezinha aqui, tá? De orçamento em si. Tá? É como vocês pegar o quantitativo, fazer a especificação técnica, o levantamento quantitativo. Então, se for uma obra muito grande, a gente não consegue concluir, tá? Então, o que eu queria era meio que... Vou fazer um projetinho pequeno aqui mesmo, e aí, em cima desse projeto, a gente vai fazendo nossas aulas. Esse vai consumir maior parte do tempo, tá? Então, como eu já falei para vocês, todo mundo, quem tiver... Oi, Welson, tudo bem? Quem tiver conta do Google, né, consegue ter acesso ao Planilhas, tá? Planilhas é um aplicativo do Google que é online, então, assim, dá para trabalhar tranquilo, não precisa baixar o Excel, tá? Mas quem tiver Excel pode usar o Excel, tá? É porque, assim, como eu formatei meu computador e aí eu perdi todos os meus programas e eu não estava conseguindo instalar mais. Aí eu vou usar o Planilha aqui, tá, pessoal? Então aí você já fica sabendo qual vai ser o programa que nós vamos usar aqui nessa parte aqui. A AutoCAD talvez precise para olhar o projeto de vocês, né? O que mais que precisa? É o Word, mas o Word todo mundo tem, eu acho. E no mais é isso, tá? Essa última parte, pessoal, eu não prometo entrar nessa última parte, tá? Que é o cronograma físico e financeiro. Ah, professor, por quê? Porque talvez não dê tempo, tá? Então, eu vejo muito mais com preocupação essa parte aqui, tá? Então, assim, é escolha, pessoal. A gente está online, então a ementa, ela acaba... A gente tem que adaptar e fazer escolhas, né? Assim como eu fiz escolhas em elétrica, eu estou fazendo escolhas aqui, tá? Então, a gente vai... Se der tempo, a gente fala alguma coisa sobre isso. Se não, aí vocês podem falar, o professor Chico não passou, tá? E aí, enfim, é isso, tá? Ai, Matiele, bom dia, seja bem-vinda. Tá todo mundo vendo, pessoal? Tá tranquilo? Posso continuar? Sim. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar no conteúdo. Eu vou dar uma revisão. Esse slide aqui a gente já deu uma olhada ele lá em início de 2020, tá? Então eu vou meio que dar uma revisão aqui básica, tá? E aí a gente, na aula que vem, a gente já entra com conteúdo, vamos dizer assim, novo, né? Então vamos lá. Daqui era o conteúdo programático. Deixa eu ver como é que apresenta aqui. Vocês estão vendo grande aí o slide? Tá, né? Dá um Sim. oi aí. Vamos lá. Tá aparecendo sim, professor. Tá, então o que é o orçamento, né, pessoal? Então, de certa forma, todo mundo já faz orçamento, né, na vida. Todo mundo já fez, de alguma forma, um orçamento na vida, tá? Vocês estão 17, 18 anos, né? Vamos, bora fazer um churrasco. Aí, quantas pessoas vão ter? Vão ter, sei lá, vai ter a nossa turma toda. Aí o fulano tá lá, eu não vou. Aí, não, vai ter umas 10 pessoas. Aí o que, que vocês vão calcular? Não, eu não bebo cerveja. Aí o outro, eu bebo só vodka, só vinho. Né? Aí vocês, o que, que vão fazer? Vocês vão
fazer um cálculo de quanto é mais ou menos. Ah, eu olhei lá no Mateus, a caixa de cerveja está, sei lá, R$ 70. Aí o outro, rapaz, eu vi ali mais barato, é 65, mas é Brahma. Nisso aí vocês vão fazer um pequeno orçamento, né? Vocês vão calcular quantas pessoas vão, né? O quanto de comida, né? Ah, a carne, compra linguiça, sei lá, compra alcatra, né? Então, dentro dessa ideia, vocês vão fazer um pequeno orçamento, né? Isso é um orçamento, né? Então, para que serve esse orçamento? Serve para vocês saberem quanto vocês vão gastar, né? A primeira coisa que serve é para isso, né? Para vocês saberem quanto vocês vão gastar. Ah, deu R$ 300 tudo. Vai ser dividido por 10 pessoas, aí R$ 30 para cada um, né? Então aí vocês já ficam sabendo quanto vocês vão gastar. Então essa mesma ideia, ela passa, obviamente, com um nível mais elaborado, ela passa também para a ideia de construção civil, né? Então, para que serve um orçamento? Quando a gente vai falar da ótica do cliente, é para saber se ele consegue pagar aquela casa, ou então consegue pagar aquele prédio comercial. Então, ele precisa ter uma ideia básica de quanto ele vai gastar, né? Então, dentro do cliente, serve principalmente para isso, para saber se dá para ele fazer ou não. Não, cara, tá caro, bora segurar mais um pouquinho. Daqui a um ano a gente começa, e assim vai, tá? Quando a gente fala do construtor, que é o nosso lado, né, de certa forma, não nós, porque a gente, de certa forma, presta um serviço, né? Mas quem de vocês for trabalhar dentro de uma empresa com essa área, vai ser o lado de vocês, né? Então, para que serve o orçamento, né? É uma possibilidade de fechar negócio, porque eu vou saber quanto vai sair a obra e aí eu posso vender para alguém essa obra. O quanto custa essa obra, então, dentro do quanto custa essa obra, eu consigo calcular a minha margem de lucro, né? A obra vai custar, sei lá, R$ 50.000. Então, se eu sei que vai custar R$ 50.000, eu não vou cobrar R$ 50.000 para o cliente, né? Eu tenho que tirar o meu lucro, tá? E aí também serve para ver os tipos de serviços, né? Que serviço eu vou ter? Eu vou ter escavação de vala. Então, eu tenho que contratar um servente. Eu vou ter assentamento de, sei lá, paredes drywall. Então, não serve só o pedreiro, tem que contratar também uma empresa que vai instalar o drywall, tá? Drywall você sabe o que é, né? Você sabe o que é drywall? Estou falando aqui, nem sei se vocês sabem. Explica para ela que é só um exemplo. Pede desculpa para ela que é só um exemplo. Tá. Vocês sabem o que é drywall? Sabe, né? Que é aquela Uma parede placa de gesso, a placa de gesso, tá bom. laminado. Pede desculpa aí para tua avó, tá, Camila? Que é só um exemplo usando a linguagem que vocês entendem. De papudinho. Vamos lá, continuando aqui. Então, a viabilidade de construir também a gente consegue avaliar com orçamento. E pode ser que não dê para o cara construir, pode ser que saia muito cara a obra, e aí o cara faz uma coisa, no projeto está uma coisa super elaborada, e aí não dá, porque está muito caro, então não vai dar, tem que cortar algumas coisas aqui e tal. Tá bom? E aí, por fim, o lucro, né? Que eu já tinha falado antes, mas é o ponto principal que o orçamento serve, né? E aí, com isso, a gente fecha o negócio entre o cliente e o construtor, né? A construtora. E aí, o que a gente deve saber para orçar uma obra, né? Então, assim, existe uma gama de coisas que é necessário para a gente orçar uma obra, tá? Obviamente que isso demanda um tempo para você sacar o que é necessário de fato. Por exemplo, vocês já fizeram algum evento na vida de vocês? Na escola. Na escola, né? Aí que vocês tiveram que lidar com dinheiro?
Assim, comprar alguma coisa? Sim. Então, o que acontece muito? O cara prevê 1000 coisas, mas, por exemplo, esqueceu de colocar o papel toalha, aqui para pegar o salgadinho, por exemplo, né? Dando um exemplo aqui banal. Então, essa coisinha que vocês não previram, né? Preveram, então isso vai sair de algum lugar, e vai sair do orçamento que vocês fizeram, né? Olha, vai precisar de mais R$ 20 aí para comprar esse papel. Então, existem coisas que vão sendo que vocês vão pegando quando for fazer um evento, por exemplo, aí no próximo evento, olha, põe papel toalha aí, que a gente esqueceu no outro, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai falar de obra, é a mesma coisa. Quanto mais experiência vocês tiverem de obra, quanto mais quanto mais obras vocês fizerem, obviamente mais experiência vocês vão ter para orçar alguma coisa, né? Porque na obra passada eu esqueci de colocar a caçamba que eu vou guardar o lixo lá na frente, né? Por exemplo, que é obrigatório, que a gente não pode jogar o lixo lá na rua, né? Aí tu não orçou isso, por exemplo, né? Então isso já é uma coisa que vai ficar de fora que tu vai precisar colocar no outro orçamento, tá? Então, assim, eu estou dando esses exemplos para vocês verem que é a mesma coisa, sabe? Assim, mesma coisa, só que, obviamente, um pouco mais rebuscada, tá? E aí, dentro dessas coisas que a gente precisa saber para orçar, o levantamento das etapas de projeto, seu serviço, né? Então, assim, um projeto, ele tem pequenas etapas, né? Então, a gente consegue dividir uma obra em etapas. Por exemplo, a limpeza do terreno. A limpeza do terreno, vocês acham que vem antes ou depois da obra concluída? A limpeza do terreno é capinar, tirar o lixo. O que vocês acham? Vem antes ou vem depois? Antes, né, professor? Bem antes. Aham. Então, assim, saber essas etapas é necessário para você fazer um bom orçamento, tá? E aí, quais são os serviços, por exemplo, de capinagem, né? Então, de limpeza de terreno. Eu vou ter que contratar um cara para capinar. Vou ter que contratar o cara que vai capinar, o cara que vai jogar o lixo fora. Esse lixo ele vai poder ficar onde? Pode ficar dentro do terreno ou preciso alugar uma caçamba daquelas para colocar lá na frente? Quanto tempo vai poder ficar lá na frente essa caçamba? Vou precisar colocar tapume no terreno? Ou seja, são etapas que com o tempo vocês precisam saber, né? E aí, nisso, vocês conseguem, de certa forma, orçar melhor esse projeto, tá? Vou continuar aqui. Então, dentro dessa etapa, nós temos serviços iniciais, como eu falei, que é a limpeza do terreno. Aí depois, a gente precisa fazer as fundações, né? Se a gente fosse seguir uma etapa de projeto, né? As fundações são as sapatas, os blocos, a viga baldrame, e assim vai. Aí depois a gente vem com a superestrutura, que são as alvenarias, né? Acabamento, enfim, a parte de cima da obra, e etc. Tá? A outra coisa que a gente precisa saber é que existem tabelas de referências, tá? O que são essas tabelas de referência? Por exemplo, pessoal, é uma obra, né, um serviço. Dentro de uma obra são muitos serviços. Então não tem condições, por exemplo, de eu ir, até tem, né, mas é um tempo muito grande que se ia tomar. De eu ir orçando preço por preço de tudo, sabe? Por exemplo, o parafuso que eu vou preço do prego que eu vou colocar na porta, sei lá, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Quando a gente está orçando uma obra, existem tabelas de referência, ou seja, são tabelas que nos ajudam a orçar a obra, tá? Porque lá vai ter os serviços que são necessários e o preço médio, tá? E aí nós temos duas tabelas principais, que é a TCPO, que é uma tabela que é da editora Pini. Então, eles lançam não sei se é semestral ou é trimestral, eles mandam essa tabela, né? Que lá vai estar todos os serviços e o preço médio, né? O preço médio. Obviamente que isso varia. Por exemplo, em Altamira, tudo é muito caro, né? Porque vocês moram aí, você já saíram de Altamira? Alguém de vocês já saíram de Altamira?
Vocês já foram em outras cidades? Tipo a Matiele, a Mel, que estão em outras cidades, né? Vocês Uhum. percebem Professor, lá, que as vamos coisas supor são lá muito no baratas. Iguatu, professor Iguatu, né? No Ceará. Meu Deus, as coisas lá são tão baratas que eu fiquei indignada. É muito barato. No Nordeste é muito barato as coisas. Ah, Professor, em pode falar, ó. Paraupebas o litro do açaí tava 25 conto, parceiro. É, 25 conto. ó, ontem eu fui comer uma maniçoba, aí eu pedi pra mulher, eu falei, quanto foi? R$ 14. Quase que eu choro de emoção. Eu tô aqui em Castanhal, né, no caso dos meus pais. Aí, a verdade é que eu não sei, não vi os preços quando viajei. Eu É, fui almoçar em Altepso, tava R$ 25 o almoço, que me dava de chambu. mas, em Alté do Chão, né? Alté é turístico, né? Enfim, mas voltando para a construção civil, aí assim, aí a maniçoba aí é R$ 30 lá no tacacá da moça, e é ruim para peste. Mas voltando a essa ideia do preço, né? Da média. Então, assim, uma construção em Altamira provavelmente é muito mais caro do que uma construção em Castanhal, né? Vai ser muito mais caro? Não, né? Mas a gente precisa levar em consideração essa diferença, né, de preços das coisas, tá? Mas aí tem a tabela TCPO que ela serve para a gente ter essa média, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí outra tabela que a gente tem é a tabela SINAP, tá? O que é essa tabela SINAP? É uma tabela elaborada pela Caixa Econômica, tá? Em parceria com as associações, né, de construtores, e aí também ele lança uma média mensal, né, uma média, eu acho que é trimestral eles, eu não me lembro bem, tá, mas aí eles lançam também uma tabela que tem todos os custos, uma média, a diferença da Sinap que é por região, tá, acho que até CPO também, não me lembro, depois eu vou abrir aqui para dar uma olhada. Tá? Então tem uma média mais ou menos de quanto é o preço das coisas. O assentamento de cerâmica tipo A. Aí vai ter uma média lá, entendeu? Vai ser, sei lá, R$ 20 por metro quadrado. Estou dando um exemplo aqui, mas não sei se é isso, tá? Outra forma é na munheca, né? Tu vai e faz a composição de custo através da tua pesquisa mesmo, né? Que no caso seria criar a própria composição, né? Quando eu falo criar a própria composição é o seguinte: eu ir lá na loja e ir orçando tudo. Quanto é a torneira tal? Quanto é a bucha da torneira? Quanto é que tu vai me cobrar para assentar essa torneira? Aí tu consegue criar um preço, né? Quanto custa a instalação de uma torneira, né? Então tu vai levar em consideração a fita que tu vai usar lá para vedar, tu vai levar em consideração a torneira, tu vai levar em consideração a bucha, tu vai levar em consideração o cara que vai fazer, né? Então tu pode fazer isso manualmente também, né? Coisa por coisa. E aqui nós temos as duas tabelas, aqui a TCPO, que é da editora Pini, tá, pessoal? Ela é paga, tá? Esse daqui é paga. É um livro, né, de certa forma, eles têm o trabalho de fazer esse levantamento. E aí nós temos aqui o da Caixa Econômica, que é o SINAP, tá? Então, se vocês verem aqui, tem tudo escrito aqui, ó, perfil, não sei o quê, aí qual unidade, é metro, a ordem do preço, blá, 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 e aí tem um valor aqui, aí a gente pega geralmente da SINAP, tá? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Eu tô falando rápido, como é que tá aí a situação? Tá dando para entender? Tá tranquilo, professor, tá dando Eu de tô entender sim. entendendo tudinho. Então vamos lá. Eu vou beber uma água aqui que rapidinho, tá com minha garganta de uma. Rapidinho, jogo rápido.
Vamos lá continuar aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Apresentar. Então, a outra coisa que a gente precisa fazer para orçar bem é fazer boas cotações de preços, né? O que é boas cotações de preços é procurar os bons fornecedores, né? Saber onde achar os fornecedores. Por exemplo, eu quero comprar tijolo, né? Quais são os que fornecem tijolo em Altamira? Tem a cerâmica fulana de tal, tem a cerâmica tal, tem a cerâmica... Tem 3 cerâmicas aí, né? 3 que fazem tijolo. E aí eu tenho que ver. A cerâmica 1, ela é mais barata, mas os tijolos não quebram fácil. Não é, né? A 2, o preço é mediano, mas já é um pouquinho de qualidade melhor. A 3, vamos supor que é um pouco mais caro, mas tem melhor qualidade no tijolo. E aí essa cotação de preço, vocês têm que saber avaliar, né? Dependendo do orçamento que vocês vão ter, se vale a pena comprar um mediano, já vale a pena. Vocês fazem isso direto, né? A gente sabe, eu quero comprar um tênis da Adidas, sei lá, vocês que jogam futsal, né? Quero comprar um tênis da Nike e eu tenho um tênis da Rainha. Da Nike é mais caro, mas da Rainha é mais barato. Mas aí eu faço uma avaliação, se dá para eu pagar, ou da Nike, se não dá. Você já olhou os tênis do Jordan? O mais barato é 7 conto. Eu fiquei... E aí, na construção civil, é a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa, assim, obviamente que mais complexo. Eu estou dando exemplos bestas para vocês verem que vocês já fazem, de certa forma, essas coisas no dia a dia, né? Tá bom? E aí nós temos, pessoal, o que a gente chama de curva ABC, tá? Depois eu vou falar melhor sobre isso. Então, essa curva ABC nada mais é do que, tipo, avaliar o que compensa mais economizar, o que compensa mais a gente pedir desconto. Por exemplo, vale mais a pena pedir desconto ou diminuir? O que vocês acham que vai ter mais impacto na obra? Comprar um azulejo mais barato ou comprar um prego mais barato? Mesmo o prego sendo em grande quantidade. Vamos dizer que seja muito... Qual que vocês acham que vai ter mais impacto no preço? O azulejo, né? Então, assim, a curva ABC é essa avaliação, né, do que tem mais impacto na obra, né, no custo da obra, tá? Mas depois eu vou explicar com mais calma isso, tá? Não é agora aqui. Então, o que é isso, pessoal? Vamos lá. Por exemplo, né, numa obra eu tenho o pedreiro. Se riscasse aqui, eu não sei se risca aqui. Tá aqui. Por exemplo, eu tenho o pedreiro. Poxa, não risca aqui? Não. Eu nunca tinha usado esse daqui. Bem interessante, ó. Bem legal isso daqui. Eu não sabia que tinha isso. É legal. Vamos lá, voltando aqui. Eu não sei como é que risca aqui no Google aqui, tá? Mas vamos supor, por exemplo, que eu tenho algumas coisas que eu vou fazer lá na obra, né? Vamos dar o exemplo de assentar azulejo, né? O revestimento do piso. Azulejo não, bora porcelanato, tá? Então, para eu assentar esse porcelanato, o que eu vou precisar? Vou precisar de argamassa, precisar do pedreiro, vou precisar do servente, vou precisar do próprio porcelanato, né? E assim vai. Então, dentro de uma obra, existem coisas que são mais relevantes para a obra, mais relevantes no que diz respeito ao custo, tá? Então, por exemplo, o pedreiro representa R$7.000 e ele representa 30% do custo total da obra. Aí, por exemplo, o azulejo, ele custa, sei lá, R$5.000. E aí ele representa 20% do total da obra, porque era para ter pegado uma tabelinha. Acabei esquecendo de botar. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Acho que é mais fácil explicar com a tabelinha. Eu acabei esquecendo de fazer essa tabela. Esse que eu tinha colocado aqui. Aqui tá melhor para a gente olhar. Tá, eu vou adaptar aqui, tá, pessoal? Rapidinho. Só para explicar melhor isso. Acho interessante vocês entenderem. Rapidinho, jogo rápido aqui. É que essas ferramentas do Google aqui são muito boas para trabalhar, cara. Ainda mais que fica na nuvem. Presta atenção aí, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o que é essa curva aí que a gente fala. Tá dando para ver a tabela aí? Tá. Tá, né? Então, o que é essa curva? Essa curva é ABC, né? Então, aqui, por exemplo, pelo que eu estou olhando aqui rápido, né? Ele está falando sobre alguma coisa de comércio, né? De churrasqueiro. Então, nada mais é do que os itens de uma obra, né? Na ordem decrescente, do mais caro, do que mais relevante para o menos relevante, né? Então, por exemplo, aqui, ele colocou quantidade vendida, valor unitário e valor total do produto. Então, por exemplo, a churrasqueira elétrica vendeu 210 mil, né? O queimador para a lareira vendeu 90 mil. A champanheira vendeu 80 mil, né? E aí ele coloca as outras coisas, coluna de panela, lareira, caçarola, assadeira, provoleira, tá? Então, assim, se a gente for olhar aqui, isso daqui representou a maior número de vendas nesse mês, né? Nesse caso aqui, que é vendas, né? Era para ter pegado um exemplo de obra, mas enfim, peguei rápido aqui. Então, assim, tudo que é mais relevante para a obra, né? Tudo que é mais relevante para a obra, a gente chama de classe A, ou seja, aquilo que representa o maior custo, né, para a obra. O que tem custo mediano, a gente chama de classe B, tá? Que seria essa segunda faixa aqui. E o que tem menor custo para a obra, a gente chama de classe C, né? Faixa C, tá? Então, quando a gente vai falando de obra, a classe A geralmente representa 80% do custo, né? Então, são as coisas mais caras, geralmente acabamento, né? Essas coisas. Já a classe B, em obra, geralmente representa 15% do custo, né? E, por último, que é a faixa C, né? Ela representa apenas 5% do custo total. Então, quando a gente vai negociar um desconto em alguma coisa, vocês acham que compensam mais negociar na A, na B ou na C? Eu quero baratear a obra, eu vou cortar de onde? Da A, da B ou da C? Das coisas que estão na A, na B ou na C? Digo aí, onde é que vocês acham que a gente tem que fazer esse corte? Deixa eu ver só. Dentro de uma obra, deixa eu ver aqui alguma coisa mais específica aqui de obra. Seria da A, professor? Isso, Às vezes- seria da A. Às vezes os engenheiros, eles economizam muito, né, dos materiais, tipo... Aí, às vezes, a obra nem sai tão, assim, como é pra ser, sabe? De qualidade, tudo. É porque, na verdade, tem a questão do custo, né? E aí, dentro a curva ABC, ela serve para a gente ter essa noção de qual a faixa que a gente precisa realmente economizar, né? Porque se eu for economizar, por exemplo, nessa faixa C, vai ser irrelevante, porque é 5% do custo da obra. Então, não tem sentido fazer alguma alteração aqui. Então, a gente geralmente muda na classe... dando um exemplo lá da cerâmica, né? Então, assim, eu tenho uma cerâmica porcelanato, e aí eu quero diminuir... O cliente disse que não vai dar para pagar e tem que fazer quebrar o custo da obra. Então, geralmente, o cara vai mexer no que está aqui na classe A, tá? Então vamos diminuir, não vamos usar porcelanato, vamos usar cerâmica normal, tá? Aí ele já consegue um abatimento melhor, né?
tá? Mas depois eu vou falar com mais calma sobre isso, tá? Isso é para vocês terem uma noção do que seja isso, tá? Tá, pessoal, dentro de uma obra nós temos o que a gente chama de custo direto e custo indireto, né? E aí nós temos o BDI também, que é o índice de quanto a gente quer lucrar, tá? Então, o BDI é o que a gente quer lucrar, os encargos sociais. O que são esses encargos sociais? São os impostos, tá, pessoal? O custo direto e indireto eu vou já falar para vocês. E aí, por último, depois de tudo isso que a gente viu, ó, o que a gente precisa? Levantamento das etapas de projeto, saber as tabelas, fazer uma boa cotação de preço, saber a curva ABC, né? Aí saber o custo direto e indireto, saber o BDI que a gente vai ter, né? Que são os encargos. Aí sim a gente consegue fazer a precificação, que é o preço da obra, né? Que é o que a gente vai passar para o cliente. E aí nós temos também, pessoal, o que a gente chama de CUB. O que é esse CUB? O CUB é uma tabela também, que é feito pelas associações de construtores de cada estado. Então, cada estado tem uma associação de construtores, e aí eles fazem um preço médio de obra, tá? Não sei se vocês já ouviram falar assim, quanto é que mais ou menos eu vou gastar nessa obra, 100 metros quadrados? Aí o cara vai falar assim, mais ou menos, o metro quadrado da obra está, sei lá, 1.200. Então, se for 100 metros, vai gastar 120 mil, né? Vocês já ouviram alguém falar assim? Já, né? Já ouviram alguém falar assim, bicho, tá mais ou menos... Ei, Tu vai gastar... professor, Pode falar. no começo do estágio, né? Mas eu procurava essas tabelas e viu na internet. A tabela da Sinapse também. Enfim, legal. O CUB é na associação... Como é sindicato, não é associação, é sindicato. Sindicato dos Construtores do Pará, tá? Não sei, já deve ter até saído a nova, tá? Então, assim, aí às vezes o cara pergunta assim, bicho, mas quanto mais ou menos vai sair essa tabela, essa obra? Então a gente precisa saber, então a gente pode dar uma olhada rápida no CUB e aí tirar mais ou menos, assim, bicho, tá 1.200 mais ou menos essa obra, o metro quadrado. E aí tu tem um orçamento, vamos dizer, geral, não é específico, mas dá para saber mais ou menos quanto tu vai gastar, né? E aí nós temos também o que a gente chama de fator de área, tá? E eu vou já explicar o que é isso. O que é esse fator de área? Por exemplo, esse galpão aqui, né? Esse galpão aqui, vamos supor que ele tem a mesma área que esse hospital. Mas na cabeça de vocês, qual custaria mais caro? O galpão ou o hospital? Qual é que vocês acham que seria mais caro para construir? Hospital. Eu acho que o hospital. O hospital, por quê? O hospital, porque os materiais do hospital são diferentes de uma obra. Mas é isso aí, professor. São mais diferentes. São mais específicos, Eu né? imagino que iria sair mais caro por conta que cada lugar ia ter que ser diferente. Para a sala de cirurgia, ser diferente do corredor. E o galpão, querendo ou não, é um tipo de material, é só para o galpão. E lá não, é vários lugares. Tem cozinha, vai ter banheiro, vai ter sala de cirurgia, recepção. E aí se torna mais difícil. Mais gasto, quer dizer. Mas é isso. É tudo isso que vocês falaram aí, tá? Tudo isso. O que a Camila falou tá certo, porque aqui as especificações são mais complexas, ainda mais hospital, que é coisa muito, muito específica. Vamos supor que uma sala de cirurgia precisa de um material tal, tem que ser antiderrapante, tem que ser não sei o quê, os corredores tem que ter guia para o cara se segurar, enfim. Fora que tem muito mais área construída interna, né, de paredes mesmo, e essa questão da especificidade da obra, né? De ter materiais diferentes a cada sala, como a Camila falou, tá? E o galpão não. Por mais que ele tenha uma área do mesmo tamanho, vamos supor, é só uma área coberta praticamente, né? Tem um escritório e aí faz um piso de concreto mesmo, se for o caso. Então não tem muito o que fazer aqui, né? Então assim, a gente não pode, por exemplo, cobrar
o mesmo preço, mesmo sendo a mesma quantidade de área, do hospital e o depósito. Então, o fator de área é essa relação que existe entre o que vai ser construído, né, e o preço, né, da construção. Tá? Então, obviamente, o depósito vai ser, mesmo tendo, vamos supor, 500 metros quadrados, vai ser o mesmo preço, vai ser mais barato do que, por exemplo, o hospital. Tá? Isso daí que seria o fator fator de área, tá bom? Deu para entender o que é fator de área? Deu, né? Então vamos lá. Então, aqui, o menor fator de área, que é esse daqui, né? Que tem o depósito, e aqui tem o maior fator de área, e, consequentemente, mais caro o projeto, a obra. Deixa eu ver que horas são, 10h25, dá para a gente continuar aí. Aí outra coisa que a gente precisa levar em consideração quando vai fazer o orçamento são fatores externos, pessoal. O que são fatores externos? Chuva, acidente de obra, atraso. Então, quando vocês estão orçando, é preciso prever isso também, né? E isso a gente faz também naturalmente. Principalmente aqui no Pará, que chove quase todo dia, né? Principalmente nesse período aí, quando a gente vai fazer um evento, sei lá, a gente já meio que prevê, olha, eu acho que vai chover. Então, bora, por exemplo, vou fazer um show de uma banda, né? Dando um exemplo aqui. Vou fazer um show, uma apresentação, e aí eu sou o cara que estou organizando um evento, né? Então, eu sei que aqui no Pará chove muito. Então, se o show for à tarde, eu já tenho que prever uma lona, um palco coberto, alguma coisa assim, para evitar que molhe os equipamentos, que molhe o cantor. E aí isso já entra no meu orçamento. E é o mesmo caso aqui na obra, né? Então, quando a gente tem que prever que aqui no Pará chove muito. Então, de fato, produtivamente, a maioria das vezes, esse período de chuva aqui, né, que a gente chama de inverno amazônico, a gente vai ter muito atraso, porque tem coisas que não dá para fazer na chuva, né? Por exemplo, de fundações, é coisa que não dá para fazer na chuva, né? Não dá para executar na chuva. Sei lá, escavação, então, tipo, tu não vai botar o teu trabalhador no meio de um temporal para fazer. Então, tudo isso acarreta atraso na obra, tá? Acidentes acontecem, então por isso que a gente também tem que ter uma gestão da qualidade dentro de uma obra. Se já tiver essa disciplina, gestão da qualidade da obra, esqueci, né? Tiveram, né? Quem foi que deu essa disciplina para vocês? Tem que pensar bem, professor, porque, tipo, as empresas pagam funcionário, né? E é lógico. E aí, tipo assim, meu pai, por exemplo, ele trabalha em máquina veladora, e aí ele vai pro trabalho dele, chega lá, não tem como ele trabalhar por conta que tá chovendo. E aí, quem tá perdendo dinheiro são os empresários, por conta que ele foi pro trabalho, mas não tem como trabalhar em tempo de chuva. É tanto que Sim. quando chega esse tempo, fica, tipo, poucas pessoas trabalhando. É raramente que eles conseguem trabalhar direito. Pois é, aí então isso Aí tem que daí, o cara planejar tudo isso, a quantidade de funcionário, se vai estar valendo a pena, tá com aquela quantidade. Tudo isso tem que pensar, tudo gasto. é tudo gasto. Pois é, esse teu exemplo é um ótimo exemplo, né? Que está dentro dessa ideia aqui que a gente dentro dessa ideia aqui que a gente está falando, né? Que tem que ser previsto isso. Chuva, atraso, né? Então, tudo isso que ela falou, que a Camila falou, faz sentido, tá? E aí, quando a gente fala de acidentes, não é vantagem para o construtor ter um funcionário acidentado, né? Obviamente. Fora que ele vai parar de trabalhar e fora que acarreta muitos problemas. Mas acidentes acontecem, né? Mas é por isso que a gente tem que ter uma obra com uma gestão da qualidade, né? Uma obra bem organizada, com canteiro organizado, para evitar acidentes e, consequentemente, evitar perdas, né? De lucro. Que é perda de lucro isso. Por último, pessoal, a gente precisa saber das licitações, que é o que a gente vai falar amanhã, vai começar a falar amanhã. Então, muitas construtoras, elas trabalham fazendo obras para setor público, né? Então, por exemplo, aí no IF. Vez ou outra, estou construindo agora, que até o Daniel está trabalhando.
né? Está sendo estagiário. Construíram as 2 maloquinhas, né? Estão fazendo umas obrazinhas pequenas aí, né? Então, como é feita a contratação dessa galera? Não é na tora, tipo assim, eu sou amigo do... Às vezes rola isso, né? Meio na malandragem. A Ketsa. Oi, Ketsa, tudo bem? Então, o Daniel, por exemplo, ele está estagiando aí, o cara que está fazendo a obra no IF. O IF é um setor público, né? Como é que chama? Um órgão público, né? E aí, o cara que foi contratado, provavelmente, foi feita uma licitação para contratar ele, né? Então, é lançado um edital, e aí no edital é especificado o que é necessário a empresa ter para poder participar, o que ela vai fazer, e assim vai, tá? Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre licitações, tá? Mas, assim, a maioria das empresas de construção, uma vez ou outra, ela vai participar de alguma licitação, porque a gente tem uma ideia de que a construção é só essa daí da Andrade Gutierrez, né? Que é, sei lá, da Odebrecht, que são empresas de construção grande. Olha, ele trabalha na Top Team Engenharia. É uma empresa grande ou uma empresa pequena, Daniel? Como é que tu avalia a média, os padrões da região? Como é que tu avalia aí o tamanho da empresa que tu trabalha? Dá um feedback aí. Ele não vai responder agora não, mas tudo bem. Então, assim, a empresa, ela nem sempre, as obras são obras grandes, né? Tipo uma obra que nessa maloca que está sendo feita. Não, se a empresa, essa Top Team Engenharia, ela é grande, se ela é média, ou é grande que eu considero, pessoal, é tipo Odebrecht, André Gutierrez e tal, tá? Essas sim são empresas grandes mesmo, né? Média, né? Então, assim, é uma empresa pequena, uma empresa média pequena, que está fazendo uma obra lá no IF, sabe? Então, assim, ela participou de um edital de licitação e concorreu e ganhou e está fazendo a obra, tá? Então, por isso que é importante vocês terem uma noção do que vem a ser essa licitação, porque uma hora ou outra vocês também vão trabalhar numa empresa que vai participar de um processo de licitação e talvez vocês tenham que elaborar, preparar a documentação que vai ser utilizada. Tá? Então, amanhã eu vou tentar passar um parâmetro geral de como funciona uma licitação. Tá? Obviamente que varia de órgão para órgão, mas, no geral, o que eu vou passar amanhã é o que é, mais ou menos, um processo licitatório, tá? Que é a contratação de empresas por órgãos públicos. Tá? Basicamente é isso. Tá? Vamos lá. A gente vai até umas 10h50, tá, pessoal? O Lucas roubou umas horas nossas aí, mas senão vai ficar muito, falando muito. Então, mas o que é o orçamento, né? Como eu já falei, você, de certa forma, já sabe o que é um orçamento. Então, aqui a definição, a estimativa dos custos e, consequentemente, o consequente estabelecimento do preço de venda basicamente um exercício de previsão. Então, o orçamento ele não é uma coisa certa, né? Como eu falei, isso depende muito da experiência da pessoa. Né? Obviamente, tem pessoas que trabalham só com isso. Então, ele vai ter muito mais experiência, ele vai ter muito mais como prever o que vai acontecer numa obra. Mas, mesmo tendo essa experiência, uma coisa ou outra, às vezes, muda. Professor, então, se não é uma coisa certa, para que a gente faz? Mas é uma previsão estudada, não é uma previsão de eu dizer assim, sei lá, uma coisa aleatória, sabe? É uma previsão, como se dizer, estudada, né? Então, é uma previsão com técnica, né? Seria isso. A técnica orçamentária envolve identificação, descrição, quantificação, análise e valorização de uma grande série de itens, tá? Então, essa previsão que a gente faz, ela não é aleatória, ela tem técnica, né?
essa técnica orçamentária, que é a identificação, que é a descrição, a quantificação, análise e valorização de uma grande série de itens. Então, por exemplo, construir uma parede. Eu tenho que identificar o que é essa parede. Vai ser uma parede de 1,5 m por 3 metros de altura. Identifiquei a parede. Qual a descrição dela? Parede de alvenaria, rebocada, com pintura na cor branca. Descrevi ela. A quantificação, eu meço em quê? Em metro ou metro quadrado? Metro quadrado. Qual a quantidade? 1,5 por 3. 3. Tá ruim, estou ruim de cálculo aqui, rápido. Deixa eu fazer rapidinho aqui. 3 por 1,5. 4,5. Então, qual a quantidade? 4,5 metros quadrados. Aí eu faço a análise. Qual o custo geral, qual o custo médio do metro quadrado da parede? Eu fiz a análise. Vamos dizer que seja R$20. Então, qual o valor para eu construir essa parede? 4,5 por 20, eu vou gastar R$90. Tá? Então, dei um exemplozinho aqui simples do que é essa orçamentação. Pode variar esses R$90? Pode, pessoal. Eu vou construir em Altamira e vou construir em Castanhal. Vai dar uma variada, né? Lá em Altamira deu 95, aqui deu 87. Isso também não é nesse sentido que eu quero falar, que é uma previsão, mas é uma previsão técnica, né? Vamos dizer assim. E aí é um fator primordial para o resultado lucrativo, né, do construtor. Em geral, um orçamento é determinado somando-se os custos diretos da mão de obras, material, equipamento e os custos indiretos, né, que é equipe de supervisão, despesas gerais, e aí a gente vê os impostos e os lucros que a gente quer ganhar. Tá? Mas aí depois eu vou falar com calma sobre isso. E aí, pessoal, eu quero ser orçamentista, né? Orçamentista é o cara que faz orçamento, tá, pessoal? Vem de uma empresa, empresa grande, geralmente tem um cara que trabalha só com isso, né? Um engenheiro orçamentista, né? Um técnico orçamentista, tá? Então, é o cara que é específico só para isso. Em empresa pequena, não tem essa figura desse cara. Às vezes é o próprio engenheiro, então o estagiário que faz, e assim vai, né? Então, cada lugar tem uma realidade diferente. Deixa eu ver se vocês estão por aqui também. Eles também estão fazendo obra no SESC. Tá, deixa eu ver se a gente vai até aqui. Deixa eu ver onde a gente vai. Tá, a gente vai só até bem aqui, tá? Aí amanhã a gente continua. Já falei pra cacete. Então vamos lá. Só para matar aqui, tá, pessoal? Então, o que é que faz um bom orçamentista? É o cara que vai fazer orçamento. Um dos requisitos básicos para um bom orçamentista é o conhecimento detalhado do serviço. Então, o cara que não sabe detalhar o que vai ser feito, ele não tem como fazer um orçamento. Isso também é na vida real. Por exemplo, a Kétia trabalha com maquiagem, né? Professor, faz um orçamento aí de quanto vai sair. Vai ter uma quadrilha junina e aí eu vou ter que pagar, né? Vai ter a quadrilha lá do IF, aí eu vou ter que pagar o serviço da Ketson, né? De maquiagem para 12 meninas que vão dançar. Aí eu sou responsável por fazer o orçamento, né? Mas aí, nesse caso, eu não vou saber fazer. Por quê? Porque eu não sei nada de maquiagem. Eu não sei quanto gasta de base, eu não sei quanto gasta de sei lá, o que tem mais, de batom, não sei quanto gasta de, sei lá, o trabalho da Ketsa, né? Quanto ela cobra se for em outro local, vai ter que ser lá no IF. Então, assim, eu só consigo fazer o orçamento se eu tiver conhecimento sobre aquilo, né? É a mesma coisa da obra. Então, se eu não tenho conhecimento de obra, se eu não sei nem para onde vai, eu não consigo fazer um orçamento. Eu não tenho condições de fazer um orçamento. Então, um bom orçamentista é um cara que conhece obra, ele sabe detalhadamente cada serviço que é feito, tá?
O cara tem que saber interpretar desenho, né? Desenho técnico, então tem que saber ler planta, tem que saber ler planta de fundação, né? Marcação de planta de forma, tem que saber ler projeto elétrico, né? Então, como é que eu vou assar a quantidade de tomadas se eu não sei nem ler a planta que eu vou usar, né? Quanto de cabo eu vou usar? Quanto de eletroduto eu vou usar? Então, eu preciso saber ler a planta. Vai ter quantos disjuntores eu vou ter que comprar? Aí vocês vão ter que saber ler o diagrama unifilar, né? Tá? E aí, identificar a dificuldade de cada serviço, consequentemente, seus custos de execução. Então, tem que saber, por exemplo, para eu rebocar uma parede, eu uso quanto tempo eu uso para rebocar uma parede, né? Então, eu preciso saber mais ou menos esse tempo também, né? A dificuldade que o pedreiro tem para poder orçar a obra. Tá? Aí nós temos dois casos, pessoal. Nós temos uma empresa grande, onde tem um setor específico para isso, tá? Então vai ter um cara que vai fazer orçamento, ele vai trabalhar só com isso, e tem pequenas empresas, que geralmente é o próprio construtor que faz, ou pede para o estagiário fazer, né? Eu já vi isso aqui, alguns colegas, alguns alunos já perguntando, né? Então, assim, eu acho que vocês conhecem mais esse caso aqui, né? Do pequeno construtor, tá? Mas, assim, quando a gente pensa de orçamento, o orçamento não é só de empresas de construção, tá, pessoal? O escritório de arquitetura faz, empresa de serviço, subempreiteiros, o próprio governo, ele faz o orçamento dele quando ele vai contratar uma empresa, e assim vai, tá? Lá isso. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa para... Agora a última parte para a gente acabar por hoje, tá, pessoal? Eu já falei demais e estou com a voz cansada, já são 10h50, 10h40. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou pular aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é importante, não. Então, assim, quando eu falo da interpretação dos projetos, pessoal, é o seguinte: eu preciso saber ler o projeto, tá? Então, assim, vocês estão se formando agora, então, teoricamente, vocês têm uma certa habilidade já em ler projeto, né? Ou deveria ter. Então, quando vocês olham essa planta baixa, vocês conseguem avaliar e conseguem retirar dados importantes. Por exemplo, qual a metragem quadrada dos ambientes internos, que é a área útil, né? Então, vocês conseguem ler aqui e conseguem ver, ó. Tem aqui 30 metros quadrados, aqui tem 10, aqui... E aí vocês conseguem tirar desse desenho algumas informações, né? Aí vocês também conseguem tirar dos cortes as informações necessárias, a altura, quanta janela vai ser necessária, assim vai. Agora você já sabe mais ou menos, né? Eu espero que tenham aprendido a tirar o quantitativo de projeto elétrico. Então eu sei que, por exemplo, ó, eu tenho uma tomada específica aqui, provavelmente uma de chuveiro, né? Então vai ser de 20 amperes, vai ser, sei lá, uma tomada mais específica. Aqui nessa sala eu tenho 1, 2, 3, 4 tomadas, sendo que uma é com um interruptor duplo, e aí vocês conseguem também fazer esse levantamento já, tá? O detalhamento também é importante, porque ele vai dizer qual o material que vai ser utilizado. Ó, aqui é concreto, né? Aqui vai ser alvenaria de, sei lá, 6 furos, 8 furos, e assim vai, tá? E por último, pessoal, nós temos o que a gente chama de memorial descritivo, que até a Matiele estava falando, esse dia ele me perguntou. Tá? E o que é esse? Eu fiz, professor. O que é esse memorial descritivo? É tudo que vai ter na obra, né? Então, além dos desenhos, né? A gente entrega esse memorial descritivo que é
o que vai ter na obra, né? Por exemplo, alvenaria de tijolo furado. Qual vai ser o local que vai ter? Em todas as paredes internas serão executadas alvenaria em tijolo furados, de acordo com as espessuras de cada planta. Aí qual vai ser o material? Serão de primeira qualidade, bem cozidos, tal. Aí diz quais são as ABNT que tem que seguir, né? E assim vai. Aí qual o processo executivo? Aí vai dizer como é que tem que ser executado. Obviamente que esse memorial ele varia de obra para obra. Tem obra que é mais especificado, tem obra que é mais descrição da quantidade mesmo, e assim vai, tá? Então, isso daqui é o memorial descritivo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Isso daqui eu falo amanhã, tá bom? Então, por hoje, pessoal, é só, tá? Tá, Mel, já acabou. A gente já vai sair, tá? Vou parar aqui de gravar. Então, assim, essa primeira parte,